com a graça de Deus, esperamos concluir as nossas reflexões sobre o santo sacrifício da missa, a sua estrutura, os seus elementos, as suas partes e os protagonistas, além da Santíssima Trindade, o sacerdote ordenado, os fiéis e tudo aquilo que integra este que é o sacramento fundante com o batismo e o sacramento ponto culminante, o ápice de toda a fé da Igreja Católica Apostólica Romana. No encontro passado, havíamos prometido fazer alusão à disciplina da Igreja acerca da comunhão na boca, da comunhão na mão, da comunhão de joelhos e da comunhão do comungante em pé. Qual é a orientação da Igreja? Existe uma única disciplina ou existem as duas disciplinas? A comunhão realiza, diz a Sagrada Congregação para o Culto Divino, Instrução Geral sobre o Missal Romano, número 240, realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob duas espécies. A comunhão que mais ilustra a nossa participação no banquete eucarístico, que é ceia pascal, sob forma de alimento e de bebida, comunhão sob as duas espécies. Muito bem. Já tratamos disso aqui em outros encontros. Agora, vamos falar da comunhão com uma ou duas espécies, não importa em que situação, se é legítimo comungar apenas na mão ou apenas na boca. Não é lícito, diz a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, num documento chamado Instrução Redemptionis Sacramentum, número 91, o texto é categórico, não é lícito, portanto, a nós, ministros da Eucaristia, e aos ministros ordinários da Eucaristia e aos ministros extraordinários da comunhão eucarística, não é lícito negar a comunhão ao fiel, por exemplo, só pelo fato de ele querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. É um direito dele. Ele escolhe se quer comungar de joelhos ou quer comungar de pé. Neste sentido, é conveniente, e aqui já apresento para vocês, o Diretório Litúrgico para os Sacramentos do Ordinariado Militar do Brasil, que vai entrar em vigor no dia 25 de junho, dia de Nossa Senhora Rainha da Paz, padroeira do Ordinariado Militar do Brasil. Este diretório contém todas as normas litúrgicas para os 7 sacramentos da Igreja. Um deles, sem dúvida alguma, a Eucaristia. A partir do dia 25 de junho, na nossa paróquia, bem como em todas as paróquias e capelanias militares do Ordinariado Militar do Brasil, serão disponibilizados genuflexórios para aqueles que desejarem comungar de joelhos. Diz o texto, já é normativo, mas que só entrará em vigor no próximo dia 25 de junho, é conveniente que durante a distribuição da comunhão sejam colocados em lugar conveniente genuflexórios para os fiéis que desejarem comungar de joelhos. Na verdade, vários fiéis já comungam de joelhos, só que eles se ajoelham no chão. Então, alguns genuflexórios, não sei se temos aqui
disponíveis. Se não tivermos, temos que pegar da capela do Santíssimo Sacramento para colocar, como não são muitos, acho que vai ser mais prudente colocar apenas um na fila do celebrante principal. Aqueles que desejarem comungar de joelhos, dirijam-se à fila do celebrante principal. E mesmo aqueles que entrarem na fila do celebrante, mesmo com genuflexório, se quiserem comungar de pé, comungam também de pé, sem nenhum problema. Outra norma que é da Igreja Universal, Igreja Católica, Congregação para o Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos, nesse mesmo documento, diz o seguinte: todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. São duas disciplinas também, são duas possibilidades também. É lógico que a Igreja pede, no caso daquele que comunga na mão, que primeiro sua mão esteja devidamente asseada. Por isso, particularmente não considero que está limpa a mão que, por exemplo, no ofertório, ao se levantar, pegou o dinheiro e colocou na urna. Enfim, ou que durante o trajeto da sua casa até a hora da comunhão, a sua mão que foi asseada lá no banheiro, enfim, na pia, na sua casa, tenha tocado tantas coisas, algumas delas até que tenham deixado a mão suja. Eu não considero que essa mão esteja de fato apropriada para receber nosso Senhor. Todavia, como cada caso é um caso e nós não podemos generalizar e afirmar gratuitamente, podendo cometer até cometer um pecado de injustiça, de falsidade, dizer que todas as pessoas que comungam com a mão estão com as mãos sujas. Eu não posso dizer isso, mas é preciso educar os fiéis para que eles digam diante de Deus se suas mãos estão verdadeiramente limpas para receber o corpo do Senhor na sua mão. A outra observação para a mão é que a maneira correta de receber é a mão esquerda aberta completamente e a mão direita idem por baixo da esquerda. O corpo de Cristo é apresentado pelo ministro extraordinário, o ordinário da comunhão eucarística, o corpo de Cristo. A pessoa deve responder amém com os dois dedos da mão direita, deve pegar o Santíssimo Corpo do Senhor e sem andar, sem caminhar, antes deve dizer amém e colocar na boca. Só então ele deve caminhar voltando para o seu lugar. São essas regras básicas que nós precisamos recordar a todos os fiéis. Aqueles que talvez no afã de defender a comunhão de joelhos, e ela tem também o seu significado, tem o seu valor, tem a sua legitimidade da parte da Igreja, desmerecer a comunhão na mão não é uma atitude correta dentro da Igreja Católica. Nós devemos lembrar que a Santíssima Eucaristia, nos primeiros séculos da Igreja, era levada pelos fiéis na mão, obviamente que devidamente protegido o corpo de Cristo, para ser administrado aos fiéis enfermos e aqueles outros que não podiam participar da Santa Missa, ali onde a Santa Missa era celebrada. Historicamente, nós temos essas duas maneiras de se receber a comunhão. A Igreja, muito sábia, conserva essas duas modalidades. Nem é legítimo para quem comunga na mão criticar quem comunga de joelhos, nem vice-versa. Sintam-se inteiramente à vontade para escolher e também que tenham a caridade de respeitar o jeito do outro de comungar. Está claro? Está claro? Pois bem, agora nós vamos falar
de uma outra questão. A questão é: quem é que está habilitado para receber a Santíssima Eucaristia? Comungar em pecado mortal, comungar em estado de graça, enfim, quem pode receber, quem pode ser admitido à mesa da Sagrada Comunhão? A legislação da Igreja prescreve, e aqui cito literalmente o cânon 915, não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados, os interditados, depois da imposição ou declaração da pena, e outros que obstinadamente persistem no pecado grave e manifesto. Então aqui estão as causas do impedimento da recepção da Eucaristia. Quem está excomungado, excomunhão é uma pena, é uma sanção canônica, não é o momento de dizer quais são os delitos que são passíveis de punição com a excomunhão, são vários, a interdição, e depois que a pena foi imposta ou declarada. E quem está em pecado grave manifesto. Dentre os inúmeros pecados graves que impedem um católico de receber o sacramento, os sacramentos, a Igreja cita o matrimônio por experiência. Estamos vivendo juntos, se der certo, a gente casa. A união livre de fato, os chamados amaziados ou amigados. A união conjugal apenas com vínculo civil, quem é casado somente no civil. O novo casamento dos católicos divorciados. Casou-se no religioso, por N motivos o matrimônio faliu, depois a pessoa, só Deus sabe por qual motivo, e depois de tanto sofrimento, contraiu um matrimônio civil com uma outra pessoa. A participação de associações, nas associações que maquinam contra a Igreja, como a maçonaria. Quem participa da maçonaria, segundo a doutrina da Igreja, está em estado de pecado mortal e não pode receber os sacramentos da Igreja, particularmente a Eucaristia. Todos os tipos de roubo, todas as formas de apropriação e injusto uso dos bens dos outros, os atos totalitários que reduzem à servidão os seres humanos, a mentira, sobretudo a maledicência, a inveja, a calúnia, a difamação, o perjúrio, o totalitarismo, os diversos atentados contra a vida, a perseguição, a humilhação, o rebaixamento da dignidade da pessoa humana, enfim, a homossexualidade, a traição no matrimônio e tantos outros pecados. Já foi citado aqui, e acredito que pelo Wellington, aquele que comunga em pecado mortal incorre na grave advertência da Escritura, já citada na 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 31, mais ou menos, que cada um se examine a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice, pois aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Já afirmamos aqui que quem está consciente de pecado grave não celebre a missa, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. Nesse caso, porém, lembre-se que é obrigado a fazer o ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar quanto antes. Agora, vem a questão delicada. Para o ministro da Eucaristia, para o sacerdote que está distribuindo a Sagrada Comunhão em plena comunhão. Alguém se aproxima e tal pessoa parece estar em pecado mortal. Deve-se ou não negar o sacramento para ela? A questão não é fácil, é extremamente delicada e explico por quê.
precisamente por causa dessa norma que nós acabamos de aventar, de citar. Há determinadas pessoas que, do trajeto da sua casa para a igreja, podem experimentar uma autêntica conversão. Deus pode tocar nos seus corações e elas podem se arrepender sinceramente do pecado grave em que elas vinham vivendo até agora. E vêm para a igreja com o propósito de se confessar. Só que não encontram tempo hábil para se confessar individualmente com o sacerdote. A igreja permite que elas façam, ou já tendo feito um ato de contrição perfeita, sem culpa de sua parte, tendo vindo para a igreja com o que elas julgavam tempo hábil para se confessar individualmente com o sacerdote, mas não o encontraram, que elas entrem na fila da comunhão, comunguem, com o propósito de se confessar o quanto antes. A igreja inverte a ordem, mas não dispensa a pessoa do propósito de se confessar logo depois. Está claro? Por isso, peguemos agora a situação dificilíssima daquela pessoa que, na comunidade, é conhecida por estar vivendo em pecado. Eu nem vou citar o pecado, qualquer pecado. E tal pessoa entra na fila da comunhão. E todos veem essa pessoa na fila da comunhão. A ministra da Eucaristia deve negar a comunhão, sabendo que ela está em pecado mortal. Não é conveniente negar a comunhão, porque pode-se estar cometendo uma grave injustiça contra ela. Aquela pessoa, num determinado momento antes da missa, pode de fato ter se arrependido. E até pode de fato ter se confessado com outro sacerdote. Tal pessoa é conhecida por estar vivendo em situação irregular com Beltrano. Nós não temos o direito de dizer que naquele exato momento da comunhão, ela vai estar profanando o sacramento porque ela não está arrependida. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas na hora em que elas entram na comunhão. É possível que ao longo da missa, Deus de fato tenha tocado o seu coração e ela tenha se arrependido sinceramente. Seria uma grande injustiça contra aquela pessoa que em estado de graça, mesmo tendo vivido em situação de pecado, peguemos o exemplo da mulher adúltera no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Eu não te condeno, de agora em diante não tornes a pecar. Se de fato tal pessoa, não importa o pecado em que ela vinha vivendo, antes da missa experimentou uma autêntica contrição, também chamada de contrição perfeita, mesmo que não tenha confessado o pecado individualmente ao sacerdote, por essa disciplina da igreja, não é conveniente negar o sacramento. Porém, permanece o dever moral do ministro que distribuiu a comunhão e sabia do pecado anterior daquela pessoa, por caridade e por amor ao sacramento, para defender a santidade do sacramento, procurar fraternalmente corrigir aquela pessoa. Fulana, você está vivendo em pecado com A ou com B? Se ela disser sim, você não devia ter comungado. Você cometeu um pecado de sacrilégio porque comungou indignamente. Aceite isso como uma correção fraterna. Eu peço a você que não entre na fila da comunhão, porque essa é a doutrina da igreja. Dom José, se eu fizer isso, eu tenho medo que algumas pessoas digam, meta-se na sua vida, não é? Quem é você para dizer isso? Se a pessoa disser isto, responda educadamente, quem sou eu? Eu sou um batizado. Eu sou um batizado que conhece a doutrina da igreja acerca do sacramento. E estou fazendo isso para o seu bem e também para preservar a santidade do sacramento. É preciso que nós criemos uma responsabilidade de corrigirmos-nos fraternalmente uns aos outros. Por isso, não é um autêntico cristão, não é um autêntico católico aquele que sabe que alguém está comungando indignamente. Não diz nada, cala-se,
tal pessoa torna-se cúmplice da profanação de um sacramento. Se eu sei que tal pessoa está em pecado, e eu vejo tal pessoa entrar na fila da comunhão, e eu me calo, e eu não a ajudo, e eu não me aproximo fraternalmente dela, como Jesus manda no capítulo 18 de São Mateus, se teu irmão pecar contra ti, chama-o em particular, se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se eu sei que o sacramento está sendo profanado, e eu tenho acesso àquela pessoa, eu me sinto na obrigação de corrigir aquela pessoa. Corrigir eu não vou não, porque eu tenho medo, enfim, eu vou dizer ao padre. Obviamente que se o sacerdote for eu vou dizer, por favor, é uma acusação que a senhora está fazendo, chame a pessoa e aqui na sua frente, na frente dela, faça a acusação para dar o direito de defesa para ela. Em outras palavras, é preciso que nós nos eduquemos, é preciso que nós nos conscientizemos de que a santidade do sacramento, zelar pela santidade do sacramento, zelar para que o sacramento da Eucaristia seja dignamente recebido, não é competência somente do sacerdote. Ademais, o sacerdote é um sozinho, como é que ele humanamente pode conhecer a vida de todas as pessoas? Sobretudo uma paróquia como a nossa, onde milhares de pessoas vêm à missa todos os dias e entram na fila da comunhão. Por isso, eu faço um apelo àqueles que estão me vendo pela internet, por esse vídeo. Se você sabe de alguma pessoa que está comungando em pecado grave, talvez até sem que ela saiba, talvez até sem malícia, por falta de catequese, por falta de instrução, em boa fé, todavia em estado objetivo de pecado mortal, você tem a obrigação de procurar essa pessoa e, na caridade fraterna, no dever que você tem de corrigir o irmão, como manda Jesus no capítulo 18 de São Mateus, eduque aquela pessoa, corrija aquela pessoa, para que ela não profane o sacramento. É lógico que se a pessoa não ouvir, sinta-se na obrigação de passar a situação para o sacerdote, para que ele resolva a situação, como manda nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a atitude mesquinha, a atitude futriqueira, desculpe a palavra forte, daqueles que criticam mais acerrimamente aquela pessoa que entra na fila da comunhão e que parece, não deveria estar na fila da comunhão e se cala. Ou pior ainda, culpa A ou B menos ela. Esta pessoa, na verdade, deveria se converter. Se eu sei que um amigo meu, que um conhecido meu, que uma pessoa a qual eu tenho acesso está comungando indignamente, o meu dever de correção fraterna me leva, no momento oportuno, a me aproximar daquela pessoa para corrigi-la. É um apelo que eu faço a todos vocês. Agora, há situações em que comprovadamente tal pessoa não pode estar na fila da comunhão e é preciso convidá-la a se retirar. Pensemos numa pessoa com um bafo de cachaça, desculpe, mas de longe você já percebe que os olhos dela estão alterados, que ela está drogada, que ela está embriagada, que ela está tonta, enfim. Há determinados sinais que são tão evidentes que dar a comunhão equivaleria a profanar o sacramento. Tal pessoa não está em condições de receber o sacramento. Há outras situações também em que, de fato, não é oportuno, não é recomendável, deve-se negar o sacramento quando pessoas comprovadamente não católicas entram na fila da comunhão. Senhor, se retire, por favor, o senhor não é católico, não acredita nisso, não pode receber a Eucaristia. Mas Dom José, existe o risco de uma confusão ali? Risco existe, mas também existe o risco de o ministro, seja ele quem for, ou ministra, dar a comunhão e incorrer naquela séria advertência de Jesus, no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus: não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que não as pisem e as calquem com os pés, e voltando-se contra vós vos estraçalhem.
É uma obrigação diante de Deus. Eu estou com o cibório, eu estou com a âmbula, eu estou distribuindo o corpo do Senhor e tenho certeza subjetiva e também objetiva, em certos casos, de que aquela pessoa não pode receber a comunhão, não deve receber o santo corpo do Senhor por tal motivo. Isto é certo, é indiscutível, enfim, eu devo negar o sacramento. São situações, digamos assim, situações limite, mas que impõem, obrigam em consciência o ministro extraordinário da comunhão eucarística e o ministro ordinário, bispo, sacerdote, diácono e os leigos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Está claro? Pois bem, muito bem. Alguém falou aqui da possibilidade também da situação desagradável de a hóstia consagrada cair no chão, seja por culpa de A ou por culpa de B, de joelhos ou de pé, etc. É uma possibilidade, enfim. Outrora, o escrúpulo era muito grande, agora permanece a obrigação de apanhar o corpo do Senhor imediatamente e cuidar para que a mínima partícula que caiu também seja apanhada e deve ser consumida ordinariamente pelo próprio ministro e dar uma outra partícula para aquela outra pessoa. Qualquer atitude, inocente ou não, maliciosa ou não, de sair com o corpo de Cristo na mão e não colocá-la na boca, ou colocá-la no bolso, ou qualquer outro gesto aparentemente suspeito, deve provocar uma reação imediata, educada, mais firme, incisiva, da parte do ministro da Eucaristia. Senhor, queira colocar a Eucaristia na boca, por favor, agora. Portanto, pedir para ele parar, para ela parar, e para comungar. Por favor, tire a Eucaristia do bolso e a comungue. Ou, sei lá, da mão e a comungue e assim por diante. O risco de profanação em tempos de hoje não desapareceu. Existe a possibilidade de profanação do corpo e do sangue do Senhor. Para isso, a Igreja é rigorosa ao pedir que a pessoa comungue na frente do ministro que acabou de distribuir o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Vamos então retomar os textos do Missal Romano para concluirmos o nosso estudo sobre a Eucaristia. Número 86, estamos estudando já o finalzinho da estrutura, elementos e partes da Santa Missa, instrução sobre o Missal Romano. Enquanto o sacerdote recebe o sacramento, entoa-se o canto da comunhão, que exprime pela unidade das vozes a união espiritual dos comungantes, demonstra a alegria dos corações e realça mais a índole comunitária da procissão para receber a Eucaristia. O canto prolonga-se enquanto se ministra a comunhão aos fiéis. Havendo, porém, um hino após a comunhão, encerre-se em tempo o canto da comunhão. Haja o cuidado para que também os cantores possam comungar com facilidade. Então, reparem a finalidade, a importância do hino da comunhão. Dar um sentido de comunidade, dar um sentido, uma índole comunitária da procissão para receber a Santíssima Eucaristia. E a Igreja pede que, terminou de ser dada a comunhão, encerre-se o canto de comunhão. Não se proíbe, permite-se o canto de ação de graças, mas falaremos daqui a pouco sobre o silêncio. Próximo texto. Para o canto da comunhão, pode-se tomar a antífona do gradual romano, com ou sem o salmo. A antífona com o salmo do gradual simples ou outro canto adequado, aprovado pela Conferência dos Bispos. O canto é executado só pelo grupo dos cantores ou pelo grupo dos cantores ou cantor com o povo. Não havendo canto, a antífona proposta no missal pode ser recitada pelos fiéis, pois alguns dentre eles ou pelo leitor ou então pelo próprio sacerdote, depois de ter comungado, antes de distribuir a comunhão aos fiéis. Então, são as várias possibilidades
de se entoar o canto. E existe até a possibilidade de não se cantar. É lógico que uma missa com grande afluência de fiéis é sumamente recomendável que haja o canto de comunhão. Mas, repito, ele não é obrigatório. Terminada a distribuição da comunhão, se for oportuno, os fiéis e o sacerdote oram por algum tempo em silêncio. Se desejar, toda a Assembleia pode entoar ainda um salmo ou outro canto de louvor ou hino. Como vocês já sabem, eu sou um entusiasta do silêncio na missa. Então, como conjugar o desejo dos fiéis de um canto de ação de graças com o silêncio? Simples. Na hora da comunhão, o canto de comunhão, depois o silêncio e depois um outro canto de ação de graças. Eu vos digo porque ultimamente o canto de ação de graças após o silêncio não tem sido entoado na missa das 19h30. Talvez por causa do horário, e também a equipe de canto nunca me propôs, mas a possibilidade existe. É somente apresentar ao sacerdote, eu tomo cuidado de chamar a sacristia todas as vezes antes da missa, a equipe de música, para saber o que vai ser cantado, a letra, o momento, a melodia e assim por diante, para evitar que ao longo da missa se entoe alguma coisa fora do espírito da liturgia, do tempo que se está vivendo, das leituras e assim por diante. Para completar a oração do povo de Deus e encerrar todo o rito da comunhão, o sacerdote profere a oração depois da comunhão, em que implora os frutos do mistério celebrado. É a oração após a comunhão. Na missa, se diz uma só oração depois da comunhão, que termina com a conclusão mais breve, ou seja, se for dirigida ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Se for dirigida ao Pai, mas no fim se fizer menção do Filho, que vive e reina para sempre. Se for dirigida ao Filho, que viveis e reinais para sempre. O povo, pela aclamação Amém, faz a sua oração. E chegamos aos ritos de encerramento. Aos ritos de encerramento pertencem breves comunicações, se forem necessárias. Saudação e bênção do sacerdote, que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo, ou por outra fórmula mais solene. Despedida do povo pelo diácono ou pelo sacerdote, para que cada qual retorne às suas boas obras, louvando e bendizendo a Deus. E o último ato, o beijo ao altar pelo sacerdote e o diácono, e em seguida a inclinação profunda ao altar pelo sacerdote, o diácono e os outros ministros. Aqui na nossa paróquia, como o sacrário encontra-se no presbitério, não se faz uma inclinação profunda sobre o altar, mas uma genuflexão sobre o sacrário, voltados para o sacrário. E terminamos, finalmente, o estudo sobre a Santa Missa. Eu penso, caríssimos internautas, que esses 10 programas, que esses 10 vídeos, possibilitaram uma visão mais ou menos abrangente e o quanto possível detalhada da missa como um todo, entendida como sacrifício, alimento e presença, e também cada parte da Santa Missa, o sentido, o significado, o alcance, a importância. A finalidade é uma só: despertar no nosso coração o amor a Deus Todo-Poderoso, que tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. E este Filho encarnado, antes de consumar o seu sacrifício na cruz, quis que esse sacrifício fosse perpetuado, fosse presentificado em cada altar da terra. Não fosse o seu único sacrifício repetido, mas
renovado no sentido de perpetuado e presentificado. É de fato o grande sacramento da igreja, a nossa grande riqueza, é o ato litúrgico completo. Aliás, é o ato completo da igreja, porque nele, como diz Santo Agostinho, encontra-se, reside todo o bem espiritual da igreja. Sinal de unidade, vínculo de caridade, sacramento da unidade. É o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Muito obrigado e boa noite.